Eu quero convidar os irmãos para a leitura dos versículos 1 a 3. Apocalipse capítulo 22, versículos 1 a 3. E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quero falar um pouco nesta noite sobre o livro de Apocalipse e concluir, se Deus assim permitir, com esse texto de Apocalipse 22, que é um ponto de partida, mas é sobretudo um ponto de chegada, porque queremos concluir esta meditação na palavra do Senhor, especialmente no versículo de número 3. Eu fiz aqui uma abordagem panorâmica de Apocalipse, para você entender aqui onde nós queremos nos situar. Aqui em Apocalipse 22, nós já estamos depois do milênio, já terá passado os 1000 anos, Satanás terá se revoltado pela última vez por permissão de Deus, ele será solto, diz a Bíblia, e ali vai acontecer que ele vai conseguir enganar muita gente ainda. A Bíblia chama de Gog e Magog, lá no capítulo 20, não é a mesma referência ao que está em Ezequiel 38, 39. Ali, de fato, é Gog da terra de Magog, que vai ser um líder, que vai levantar um conglomerado de povos para marchar contra Israel, e isso antes do período tribulacional, ou logo no começo desse período. Lá, em Apocalipse 20, não, ali é um termo metafórico. Gog e Magog ali é uma referência metafórica a multidão que vai se aliar a Satanás após o milênio. Claro que Deus vai destruir tudo, Satanás finalmente será lançado no lago de fogo, e aí diz a Bíblia que Deus fará novos céus e nova terra. Capítulo 21 de Apocalipse está claro, Deus fará novos céus e nova terra. E a igreja? A igreja está com o Senhor, a igreja está gloriosa. E o povo do milênio, os salvos, também àquela altura já estarão glorificados, porque Deus fará novos céus, nova terra. E meus irmãos, o texto que lemos fala exatamente desse período, quando a igreja, quando o povo de Deus de maneira geral, já vai estar glorificado, já vai estar ali num estado em que não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, Deus limpará dos olhos toda lágrima. É algo maravilhoso, irmãos, que nós não temos como descrever hoje. Por isso que Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 18, ele disse: as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É algo maravilhoso, é algo indizível, é algo indescritível, que nós temos que esperar, irmãos. Não adianta querer saber antes do tempo, porque a Bíblia diz que hoje nós sabemos em parte, mas depois saberemos de fato como Ele é. O apóstolo João disse: meus irmãos, filhinhos, amados, agora somos filhos, e ainda não é manifesto que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Que maravilha, glória a Deus! Mas meus irmãos, olha o que diz esse texto de Apocalipse 20, eu quero me deter ao que está no versículo 3, mas só para citar, irmãos, e não dá para falar muita coisa, porque como eu já disse, é algo que ainda se revelará. A Bíblia apresenta apenas aqui o que terá lá, mas nós temos que esperar, quando estivermos numa outra dimensão, para de fato entender o que é esse rio da água da vida, claro como cristal, esta árvore da vida, cujas folhas, diz a Bíblia, são para a saúde das nações. Essa árvore indica, claro, que Deus será fonte de todo bem que desfrutaremos nesse estado eterno.
E também diz que nunca mais haverá maldição contra alguém, nem doenças ou enfermidades, estaremos livres da presença do pecado. Ali estará o trono de Deus e do Cordeiro. Quem disse que Jesus não tem trono? Alguém diz por aí, não é? Esse grupo aí, os unicistas, não tem trono. Olha aqui, a Bíblia diz claramente, o trono de Deus e do Cordeiro. O Cordeiro também tem trono. Mas olha o que diz, irmãos, aleluia, diz que os seus servos o servirão. Irmãos, quando eu estava pensando nessa reunião, essa palavra ficou no meu coração, os seus servos o servirão. Lá na glória, quando Deus já tiver feito novos céus, nova terra, servo não é coisa daqui, irmãos, desse atual estado em que nós estamos, servo na nova Jerusalém. E eu comecei a pensar, irmãos, sobre isso, eu comecei a meditar, porque hoje muita gente não quer ser servo, eu enfatizei ontem, muita gente hoje não quer ser servo, mas lá no céu, irmãos, o único título que vai continuar é o título de servo. Os seus servos o servirão. E tem gente que não quer ser servo. Irmão Ciro, eu não quero ser servo, sabe por quê? Jesus falou, não vos chamarei mais servos, mas vos chamarei amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. João capítulo 15, que maravilha. Mas uma coisa é como Ele nos chama, outra coisa é como nós nos portamos diante dele. Abraão foi chamado amigo de Deus, só que quando Abraão ia falar com Deus, ele dizia: Senhor, eu vou ousar falar contigo, Senhor, ainda que eu sou pó e cinza. Postura de servo, era amigo de Deus, mas se portava como servo. Moisés falava com Deus cara a cara, como qualquer amigo fala com seu amigo, mas quando ele ia falar com Deus, ele dizia: Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória, rogo-te. Não chegou determinando não, não chegou decretando não chegou exigindo não, rogo-te. Postura de servo. Irmão Ciro, mas esses exemplos aí, tudo do Antigo Testamento, eu quero ver no Novo. Bom, se você quiser ver no Novo, a gente pode citar alguns, começando aliás pelo próprio Senhor Jesus, porque Jesus, a Bíblia diz em Isaías capítulo 42, que Ele é o servo do Senhor. E quando Ele andou na terra, Ele disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Jesus, irmão Ciro, mas Jesus não conta, Jesus não tem nem comparação. Não quer dar o exemplo de Jesus? Eu quero ver outro exemplo. Bom, posso dar um exemplo feminino. Temos várias irmãs aqui hoje. Que exemplo poderíamos dar? Maria, quando soube que seria a mãe do Salvador, o que ela disse naquele cântico de adoração, o Magnificat? Ela disse o quê? Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Por quê? Porque atentou na baixeza da sua serva. Maria também era serva do Senhor. Irmão Ciro, mas esses exemplos aí é antes de Jesus morrer na cruz, porque depois que Jesus morreu, tudo mudou, agora é diferente. Eu quero ver depois da cruz. Pois bem, poderíamos citar vários exemplos, mas vamos ver aqui alguns versículos, só para não parecer que, claro que eu estou citando a palavra, mas às vezes é bom ler, porque alguns irmãos só acreditam vendo, e aí tem a oportunidade de marcar na sua própria Bíblia também. Olha aí, Paulo, vamos ver o exemplo de Paulo, o grande apóstolo Paulo. Como que ele começou Romanos? Abre aí a sua Bíblia, Romanos, capítulo 1, versículo 1. Veja aí, Romanos, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, separado por evangelho de Deus. Amém, irmãos? Não. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. E olha que ele estava escrevendo aos romanos, irmãos. Quem era senhor em Roma? César. César, inclusive, irmãos, ele era adorado como imperador. Quando alguém dizia César é senhor, porque era o cumprimento. Quando uma pessoa passava perto da outra, um cidadão romano olhava para o outro e dizia César é senhor, eles queriam dizer, não era uma mera saudação, eles queriam dizer: nós adoramos César, César é o nosso Deus. Muitos cristãos eram perseguidos, porque quando um cidadão romano passava perto de um cristão e dizia César é senhor, o cristão dizia: não, Jesus é senhor.
E por causa disso, muitos cristãos eram perseguidos. E Paulo, mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que essa carta poderia cair na mão das autoridades romanas e poderia gerar uma perseguição para ele próprio e para os irmãos, mesmo assim ele, com ousadia, ele fez questão de começar essa carta dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo. Aleluia. Mas, irmão Ciro, Paulo não conta. Paulo era extremista. Não tem outro exemplo? Bom, a gente pode citar Pedro. Abra aí, 2 Pedro capítulo 1, versículo 1. Vamos ver Pedro que andou com Jesus, não é? Pedro ali realmente era um dos 12, era um dos mais importantes, entre Pedro, Tiago e João. Ali Pedro talvez era o mais ousado, aquele que se destacava. Como que ele começou a sua segunda carta? 2 Pedro capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Mas ele fez questão de colocar servo primeiro. Simão Pedro, servo. Irmão Ciro, mas ainda não estou convencido. Tem mais algum exemplo? Podemos citar Tiago. Não Tiago, filho de Zebedeu, porque aquele foi morto à espada, foi degolado. Quando você lê lá que ele foi morto à espada, é porque tiraram a cabeça dele fora. Atos capítulo 12, foi morto. Mas Tiago, irmão do Senhor, que também se tornou um importante apóstolo, ele escreveu uma epístola. E como que ele começa a epístola dele? Vamos ver aqui, Tiago capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, irmão Ciro, mas está faltando alguém ainda? Bom, podemos citar Judas, não Iscariotes. Judas, irmão do Senhor também, irmão de Tiago, irmão do Senhor. Como que Judas começa a sua epístola, que só tem um capítulo? Abra aí, Judas, versículo 1. Abra aí, porque você pode marcar. É uma oportunidade, eu sei que você já sabe que eu vou ler, mas é uma oportunidade para você marcar na sua Bíblia. Judas, versículo 1. Como que começa Judas? Judas, exatamente, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Irmão Ciro, tudo bem, maravilha, mas tem um que o irmão não citou, e esse aí faz toda a diferença. Sabe por quê? Esse era o apóstolo mais próximo de Jesus. Pedro, muito bem, ele é importante, ele é pregador e tal. Paulo também é importante, escreveu 3 epístolas, maravilha. Mas e João? João, aquele que reclinava a sua cabeça junto de Jesus. João também escreveu o evangelho, escreveu as epístolas. João, eu quero ver o irmão me mostrar na Bíblia que João era servo. Abra aí, Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Aleluia. É tão importante, irmão, esse negócio de servo. Muita gente não quer ser servo. Ontem eu citei aquele exemplo daquele pregador que, de uma maneira muito infeliz, ele bateu no púlpito e disse: esse negócio de ser servo não é comigo não. Muita gente hoje não quer ser mais servo. Mas é tão sério, irmãos, esse negócio de ser servo, porque, como eu já disse, lá no céu, o único título que vai continuar. Vamos repetir, abra aí a sua Bíblia novamente, Apocalipse capítulo 22, versículo 3. Veja, a igreja já vai estar numa nova dimensão, a igreja já terá sido glorificada, a igreja já estará no seu estado de glória, o pecado estará ausente, nossos corpos estarão glorificados. Veja, vamos repetir aqui a partir do versículo 2: no meio da sua praça, de um e do outro lado do rio, estará a árvore da vida. Olha que maravilha. Agora o versículo 3: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Lá no céu, irmão Ciro, lá no céu, lá na glória, lá na Nova Jerusalém, a igreja já estará glorificada. Mas lá, meus queridos irmãos, nós já estaremos, aleluia, claro, numa outra dimensão, mas continuaremos servindo ao Senhor. Muitos não querem mais ser servos, mas, irmãos, quem não for servo aqui, também não será servo lá. É interessante, irmãos, que a Bíblia diz que o crente galardoado, ele vai receber uma coroa. A Bíblia diz que o crente galardoado vai receber vestes brancas. A Bíblia diz que o crente galardoado vai ser servo do Senhor.
Mas irmão, você sabia que tudo isso a gente já tem aqui e agora? Significa que para você manter o que você já tem e desfrutar numa outra dimensão, você tem que manter o que você tem aqui. Para ser servo lá, tem que ser servo aqui. Para ter coroa na cabeça lá, tem que ter coroa na cabeça aqui. Para ter vestes brancas lá, tem que ter vestes brancas aqui. É por isso que a Bíblia diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E a Bíblia também diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A Bíblia não diz guarda o que terás, o verbo está no presente. Guarda o que tens, é o que você tem agora. É como se alguém dissesse para você: guarda o que tens, para que ninguém tome o teu carro. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua casa. Guarda o que tens, é o que você tem agora. E agora você já tem uma coroa, você já tem uma alta posição. O diabo quer tirar você dessa posição, o diabo quer que você perca essa coroa. Mas meu querido irmão, você tem que manter essa coroa, porque se você continuar com essa coroa aqui, você vai ter coroa lá. Você também tem vestes brancas aqui. E para aquela igreja que Jesus mandou João escrever, cujo pastor estava morto, vejam que situação, o pastor estava morto. Imagina um pastor morto, ele tinha nome de que estava vivo, e João escreveu para ele: tens nome de que vives e estás morto. Ele estava pregando, mas estava morto. Ele estava cantando os hinos, mas estava morto. Só que Jesus mandou João dizer também: tem aí alguns que não contaminaram os seus vestidos, eles andarão comigo de branco. Vestes brancas aqui, vestes brancas lá. Servo de Deus aqui, servo de Deus lá. Os seus servos o servirão. E sabe o que é mais importante, irmãos? Agora também falando para esse grupo de adoradores, vocês que estão reunidos aqui neste evento tão importante, esse encontro de corais. Você sabia que quando nós lemos aqui sobre servos, o significado especial desse termo é vinculado justamente à adoração. Servo aqui é sinônimo de adorador. Significa que nós vamos estar para sempre na presença de Deus, adorando ao Senhor. Aleluia. Assim como os serafins que Isaías contemplou. E meus irmãos, vai ser algo glorioso. O inimigo, claro, incute muitas coisas na cabeça das pessoas. As pessoas pensam: não, se o céu é só ficar tocando harpa e cantando, eu prefiro para o inferno. No inferno deve ter coisa. As pessoas fazem gracejo desse tipo. Só que você não imagina a alegria que vai preencher o seu ser glorificado. Você acha que os serafins, eles estão infelizes? Quando Isaías contemplou aquela visão gloriosa, ele disse: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e os serafins estavam acima dele. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriu seus rostos, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E a voz ali do Senhor fez com que se movesse os umbrais ali, e a casa se encheu ali da fumaça da glória de Deus. E quando Isaías contemplou aquela visão, ele disse: ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas quando ele ainda dizia isto, um daqueles seres angelicais voou na direção do profeta, com uma brasa viva que tirara do altar, e tocou os lábios do profeta, e lhe disse: Isaías, o teu pecado foi purificado, a tua iniquidade foi tirada. E agora ele começou a ouvir a conversa da trindade celestial, que dizia: a quem enviarei, e quem é de ir por nós? E ele, já purificado, disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia. Que maravilha, irmãos. Nós vamos para sempre adorar ao Senhor, assim como os serafins estão continuamente louvando ao Senhor. Os seus servos o servirão. Não há tempo aqui para pormenorizar isso, mas se houvesse tempo, nós íamos ler ainda alguns textos do livro de Apocalipse, que mostram como será a adoração no céu. Porque aqui, irmãos, nós já estamos ensaiando para louvar a Deus lá.
E se Apocalipse mostra como vai ser a adoração lá, irmãos, o ideal é a gente já ir fazendo aqui o que vamos fazer lá. Só que hoje estão fazendo tudo diferente. Hoje, irmãos, tem culto para todos os gostos. As pessoas estão fazendo culto, na verdade, para agradar as pessoas. São cultos antropocêntricos. Estão pintando as igrejas de preto. Estão fazendo de tudo. Estão fazendo a base de pragmatismo e de utilitarismo. Tudo para agradar as pessoas. Porque o pragmatismo não respeita princípios. O pragmatismo, ele diz que as pessoas têm que estar, o importante é chegar num resultado. Se o resultado, o fim justifica os meios. Se o resultado é juntar gente, é encher a casa e deixar todo mundo alegre, e aí então entra em cena também o utilitarismo. Porque o utilitarismo na filosofia diz exatamente isso: tem que tornar a coletividade feliz. Se todos estiverem felizes, não importa se estão obedecendo princípios, regras, nada disso. Vamos fazer aqui o culto ao gosto do freguês, vamos fazer festa jesuína, vamos fazer aqui sem João, mas com Jesus e tal, e Halloween gospel e tanta coisa, e alguém até está chamando de Elohim, não é? E zombando e tal, de tudo isso para agradar as pessoas. É o culto ao gosto do freguês. Mas, meu querido irmão, o ideal é que nós façamos um culto aqui na terra que seja parecido com o culto que nós vamos apresentar no céu. E se você ler com atenção o livro de Apocalipse, especialmente, eu não vou ler porque não dá tempo, o capítulo 4, o capítulo 5, o capítulo 7, o capítulo 19, você vai ver que a Bíblia fala da forma e fala do conteúdo. Irmãos, fala da forma, fala de prostração, fala de reverência, fala do conteúdo, ou seja, o que você tem que dizer. Você sabia que lá no céu, o louvor, lá na glória, lá na Nova Jerusalém, o louvor e a adoração vão continuar cristocêntricos? Mas para que, irmão Ciro? Isso é coisa da terra. Lá no céu já é outra dimensão, lá na Nova Jerusalém, pois é. Mas vamos ver aqui, eu termino, uma leitura rápida. Veja aí, Apocalipse capítulo 4, versículo 8, veja, Apocalipse 4, versículo 8 e também o versículo 11, olha aqui as palavras que serão ditas lá no futuro, lá na glória, porque esses 24 anciãos, lembre-se, representam a igreja no céu. Apocalipse 4 e 8, e os 4 animais, ou seja, uma representação aqui, no caso, esses 4 seres, da população angelical, cada um de per si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Agora versículo 11, agora são os 24 anciãos que representam a igreja. Olha o que eles dizem: digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Agora veja, capítulo 5, versículo 14. Capítulo 5, versículo 14. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Aqui também já fala da forma, não só do conteúdo, mas eles prostravam-se, porque adoração tem a ver com prostração. Mas veja antes o versículo 12, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Aleluia. Vamos para o capítulo 7, versículo 12. Olha aqui, mais uma vez uma referência cristocêntrica, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre, amém. Só que antes você vê que se menciona o sangue do Cordeiro. E veja finalmente capítulo 19, e eu encerro agora com essa leitura, capítulo 19, a partir do versículo 1, olha o que diz a Bíblia, Apocalipse capítulo 19, versículo 1. E depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão, que dizia: aleluia. Veja, aleluia vai continuar lá. Você fala aleluia aqui, lá vai continuar.
A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta. Aqui é uma menção ao período tribulacional, versículo 4: e os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós os que temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Aleluia, que maravilha. Lá no céu nós vamos continuar dizendo estas mesmas palavras: aleluia, glória, os seus servos o servirão. Isso não alegra o seu coração? Você não está fazendo nada errado, não. Você está se mantendo na presença de Deus. O pastor Paulo disse que a igreja é conservadora. A igreja é sal da terra. O sal conserva. Nos tempos bíblicos não tinha geladeira, não tinha freezer. O que era usado para conservar? Dentre outras coisas, o próprio sal. O sal era usado para conservar. A igreja é conservadora, a igreja é sal da terra, aleluia. Por isso que a Bíblia diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O crente tem algo a guardar. É por isso que o Senhor Jesus disse: o que tendes, conserva-o até que eu volte. É por isso que Paulo também falou para Timóteo: conserva o bom depósito, conserva as santas palavras. O crente, a igreja, ela é conservadora. Por quê? Ela conserva a coroa, porque essa coroa que está aqui, ela também terá lá. Ela conserva as vestes brancas, porque vestes brancas aqui, vestes brancas lá. Ela conserva o seu serviço para Deus, ela conserva a sua adoração, segundo a Bíblia, porque lá no céu, lá na glória, nós vamos continuar adorando ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Oh, aleluia, 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 glória a Deus. Quando eu estive aqui em fevereiro, eu cantei um hino, o hino 206. Eu queria cantar de novo, mas me ajudem, por favor, só para concluir. Aleluia. O clarim já nos alerta, nosso coração desperta, pois a vinda é bem certa de Jesus, de 1000 anjos rodeado, para o crente preparado. Cristo volta coroado. Aleluia. Está muito alto, me ajudem os coristas. Lá nas bodas do Cordeiro sentaremos prazenteiros. Ó, que gozo verdadeiro com Jesus, pois no céu não há mais pranto, eis que tudo será canto. Cristo vem buscar os santos. Aleluia. Sim, à mesa sentaremos e com Cristo cearemos. Quão felizes nós seremos com Jesus, para sempre gozaremos e com Cristo reinaremos. Sua glória fruiremos. Aleluia. Ó irmão, por Deus liberto, pelo sangue estás coberto, tens o teu perdão bem certo, salvo estás. Voz de júbilo ouviremos e do céu nós cantaremos. Cristo breve nós
aleluia. Ó irmão, por Deus liberto, pelo sangue estás coberto, tens o teu perdão bem certo, salvo estás. Voz de júbilo ouviremos, e no céu nós cantaremos. Cristo breve nós veremos, aleluia. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Queridos, nós ficaríamos aqui muito tempo ouvindo, e eu só vejo ele do tablet dele, irmão. O que ele pulou é brincadeira. É um livro, irmãos, é muito conhecimento, e eu louvo a Deus por isso. Quantos estão abençoados por esta palavra? Aleluia.